Estamos ao vivo? Sim. Aê. Opa! E aí, Bigode? Tudo bom, Tudo Regis? bem? Uma Bom, honra aí. ele já falou meu nome aí. Pessoal que não me conhece, meu nome é Regis. A gente tem uma amizade aí de muitos anos. Verdade. Então, quero me apresentar para vocês aí, seguidores do Sr. Bigode. Estamos começando um projeto inédito até onde eu sei no Brasil. Sim. Eu não encontrei ainda nenhum podcast especificamente de barbearia, Verdade. né, falando para barbeiros e pessoas que se interessam em Sim. entrar nessa área, conhecer melhor desse mercado. Então, um prazer muito grande. A gente se conhece aí com certeza há mais de 20 anos Verdade. e já fizemos Pouquinho muitos projetos diferentes, né? Na área da música, eu sou músico, o Bigode Sim. também é músico, mas também temos trabalhos paralelos. Sim. E a vida é assim, a gente tem que correr por todas as vertentes aí, lícitas, claro. É verdade. E estamos encarando esse projeto novo, então estou muito feliz aí da Eu gente também. estar começando. E eu queria começar dizendo um pouco sobre a proposta do nosso podcast, Boa. né? Nós temos a intenção de falar sobre esse mercado, que é um mercado gigantesco, né? Não só de barbearia assim, mas da beleza em geral. E Sim, se a gente for abrir estética, muito né? aí, estética entra para muitas áreas. E é algo que todo mundo se preocupa, todo mundo precisa, e é um mercado gigantesco a ser explorado. Então, temos aqui o Bigode, com muitos anos de profissão, muita experiência, e ele vai trazer muita informação, muito conteúdo pra gente, né, que se interessa em saber sobre esse assunto. Então, eu aqui sou apenas alguém que vai trazer para ele as perguntas do público. Você aí de casa que tem o desejo de aprender, tem o desejo de conhecer melhor. Então, a gente está aqui e eu Isso queria aí. que o Bigode desse aí as suas primeiras palavras. Ótimo. Obrigado, Regis. É o que o Regis comentou aí, pessoal. Uma amizade de muitos anos. Já tocamos muitas vezes juntos, né? Já fizemos... Muitas vezes. Muitas vezes, é. Eu lembro o primeiro trabalho que eu fiz com o Regis, se eu não me engano, foi de um grupo de rap. Você lembra? Rapaz, faz tempo. E arrebata. Exato, inclusive foi algo diferente. Falando em projetos diferentes, a gente já começou com um projeto diferente quando começamos a nossa amizade até mesmo. Porque eu tinha que incluir a flauta, que é o instrumento que eu toco, né? Muitos de vocês sabem. Instrumento clássico. Clássico, músico erudita, né? Acostumado a tocar só ali Beethoven, Tchaikovsky. De repente, eu tive que acrescentar a flauta em um rap. Nossa, então, olha, pensando bem, desde o começo a gente já faz coisas diferentes aí, né, Regis? Sim, sim. Sempre E o inovando. Regis, ele me ajudou nessa questão de compor a música para introduzir a flauta no rap, porque eu tive muita dificuldade nisso, e ele foi o arranjador, aí, vamos dizer assim, o compositor, e depois conseguimos colocar a flauta e foi muito bom. E Sim. até hoje estamos aí, né, com ideias e tudo mais. E é um projeto que deu certo porque foi feito em equipe, né? É verdade, isso A é muito importante. gente é um tentando entender a área do outro e ali no final deu tudo certo. Exatamente. Além da flauta, para vocês terem ideia, tinha cavaquinho, né? Tinha um É rapaz que era do verdade, samba. verdade. Tínhamos um guitarrista fantástico, amigo nosso aí, o Joel Gomes. É verdade, Que- grande Joel. Geralmente o pessoal pensa em guitarra, um som Rock. mais pesado, né? É. Um rock. E a gente uniu tudo isso aí e foi um projeto realmente muito legal. E Muito depois legal. disso fizemos muitas coisas aí Exatamente. juntos. E na questão do nosso podcast, o que você espera? Então, quando o Regis me falou essa ideia, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso. Eu falei, puxa, mas onde acrescentar, onde ajudar, né? Pensando até no nosso público, pensando nos meus clientes, pensando nos futuros alunos, ou os alunos que já tive, eu falei, o que pode contribuir? E até mesmo porque eu não era tão envolvido com essa questão ainda de podcast, né? Apesar que tá bem alta, mas eu estava muito por fora ainda desse assunto de podcast, até que eu comecei a pesquisar, né? Comecei a ver alguns, e eu falei, uau, é algo interessante mesmo, é algo que, assim, o pessoal está interessado. Tanto na questão de só ouvir, né? Muitos estão lavando louça e estão ouvindo, muitos estão trabalhando e estão ouvindo, não é? Praticidade, todo mundo A precisa praticidade, disso. E também tem o audiovisual, né? Então tem alguns que preferem assistir também, né? Eu vi lá que também publicam o vídeo. E muito legal, e especialmente quando é um assunto que você quer estar por dentro, né? Quando é um assunto que te interessa, eu vejo que é muito interessante, muito legal isso.
Até mesmo porque muitos alunos, dos que eu já tive, por exemplo, têm muitas dificuldades e muitas dúvidas, que às vezes em um simples bate-papo, como a gente vai ter aqui agora, já elimina uma dúvida, Sim. já pode dar uma dica, não só na questão técnica, mas na questão de modelo de trabalho, né? Na questão finanças, na questão do que investir, na questão de como se comportar com o cliente, de como atender certos tipos de clientes. Então eu falei, poxa, eu acho que o podcast pode ajudar aí a contribuir também para esses futuros alunos. Também a experiência, eu achei interessante de falar sobre os próprios clientes que estão sendo atendidos desse modo em domicílio, né? Porque Que é um diferencial. exatamente, a gente vai, claro, vamos aprofundar sobre esse assunto, mas eu recebo diariamente quando eu vou atender esses meus clientes, inclusive vocês são, né, minha equipe que também são meus clientes, sabem bem disso, o feedback que eu recebo da praticidade de ser atendido em casa, de não precisar sair, e tantos outros benefícios que a gente depois vai entrar mais em detalhes, se torna também um diferencial e um novo modelo de negócio que tem atraído, então, alunos, mas também atraído clientes. Então isso que é legal. Então tenho certeza que o podcast vai só ajudar aí de várias maneiras. Deu para ver que tem muito assunto para ser falado, Verdade. muita coisa. Ele falou ali sobre tratamento com pessoas. É importante, um bom profissional, ele tem que saber lidar com pessoas em qualquer área, não só na barbearia. Ninguém faz negócio com produtos, né? Independente do que você fabrica, do que você fornece, você tem que saber lidar com pessoas. Esse é o Verdade. primeiro fator. Né? Importantíssimo. Falou sobre investimentos, não sei se você prestou atenção aí, mas você tem que saber, né, o quanto eu tenho que ter para começar nessa área. É uma dúvida de muitos. Será que é muita coisa? Será que é pouco? Tem comparações com outras profissões? Exatamente. Falou sobre... tem muita coisa. Tem a parte técnica também? Tem. Sim. Mas isso, se você for ver, a princípio não é o mais importante. Não adianta nada você saber cortar muito bem. Sim. Alinhar bem uma barba, se você não tem todos os outros pré-requisitos ali para ser um profissional bem sucedido nessa área. Verdade. Então, essa é a proposta do nosso podcast. Não sei se vocês prestaram atenção aí, Pod Bigode. Temos aqui, ó, o pessoal da produção caprichou aí na nossa caneca. Pod Bigode, para quem não sabe, de repente você aqui, né? caiu agora de paraquedas aqui e fala, mas por que bigode? Apareceu aí na câmera aí, ó, o Pod Bigode. Apareceu? Tá legal? Então, de repente você não sabe o porquê bigode. Esse é o codinome, né, do nosso profissional. Verdade. Existe o codinome Beija-Flor do Cazuza, nós temos aqui o codinome do Wellington, o nome dele é Wellington, mas poucos sabem. Todo mundo chama de bigode desde que ele era criança praticamente. Verdade, isso mesmo. E o que aconteceu? Já que todo mundo chama assim, tá aqui, ó, Pod Bigode, hoje é uma marca. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o seu apelido, se isso te incomodava, se não incomodava. Sim. E hoje tá aqui, ó, é o nome do nosso podcast, do nosso programa. Verdade. É o nome da sua empresa, praticamente. Exatamente. Começou como todo apelido começa, sem você gostar. Então eu tinha na média... Eu acho que eu sei bem o que sabe, é isso. Né? Tenho alguns apelidos. Quando eu tinha na média de uns 12 anos, começou a pelugem, né? Sabe aquela pelugem começando a nascer? E aí os amigos começaram a chamar de ó o bigode ali, ó o bigode dele e tal. Eu fiquei tão bravo, mas tão bravo, que aí o que aconteceu? Continuaram chamando. Ao ponto que depois de ter que me acostumar obrigatoriamente, né? Porque é melhor você acostumar, senão é pior. Tem um ditado popular, né? Se você não pode contra eles ou com eles, junte-se. Exatamente. Isso não vale pra tudo não, tá? Mas em alguns momentos a sabedoria popular ajuda a gente também. Verdade. Eu só sei que foi através de um apelido que eu não gostei, que depois, entrando nessa área, acabou até contribuindo, porque bigode, barbeiro, cabeleireiro, tá tudo a ver, né? E aí onde veio essa ideia de pegar esse apelido e virar uma marca também. Então aí hoje temos o Sr. Bigode, né? Talvez tenha alguns clientes assistindo aí, alguns alunos, tem alguns futuros alunos, mas foi daí que começou então esse apelido, ou essa marca, melhor dizendo. E o que é interessante é que ficou tão forte, mas tão forte que, sendo sincero, muitos não sabem meu nome.
É verdade. Eu acredito. Muitos não sabem que é Wellington meu nome. E tem que falar bigode. E inclusive um assunto interessante sobre isso, Regis, é que virou também, tem várias versões desse apelido. Isso que é interessante. Rapaz, isso é interessante. Então, o mais conhecido, claro, é o bigode. Mas nós temos várias outras versões, talvez alguns nem saibam. Então, acho que vocês também nunca ouviram essas versões. Mas tem alguns que me chamam de bigoda. Bigoda. Tem outros que chamam de bigodonique. É o bigodão. Olha. Bigodinho. Bigodão. E tantos outros. É até interessante porque quando me chamam, eu já sei quem é. Porque tem amigos específicos que chamam de cada modo. Olha que legal. É como se fosse aquela chamada personalizada do celular. Sim, só isso que mesmo. pessoalmente, né? Chamou, você não precisa nem ver, já sabe. Exatamente isso. Então, é legal porque gerou essas novas versões. E de uma forma carinhosa, cada um chama de um jeitinho diferente. Mas o meu nome mesmo, poucos me chamam. Mas nesse caso deu certo, né? Um apelido que deu certo. Tem alguma pergunta aí, pessoal? O som tá bom, a gente acabou, acho que nem perguntamos sobre isso, né? É verdade. A Raquel falou que te conheceu primeiro assim, como só bigode. Com bigode, né? Não, a maioria, é verdade. Inclusive, se puder, a Bruna tá aqui nos auxiliando e o Henrique, puder nos avisar de quem tá online aí, depois de mandar um oi, né, Regis? Sim. Se tiver algum cliente, algum amigo aí, você vai me Se avisar. puder falar a cidade que você tá falando, boa. A gente quer saber. Legal. Né? Hoje é o primeiro programa nosso, é o primeiro podcast. Sim. E vai ser interessante conhecer você, ou então descobrir onde você tá. De repente você já é um velho conhecido aí do bigode, porque pensa num cara conhecido, gente. Eu não sei, a gente é do ABC Paulista, não sei se você que está assistindo é dessa região, mas se ele não fosse tão requisitado, não gostasse tanto dessa área, eu talvez te lançaria aí como um candidato a vereador. Já pensou nisso? Não, isso não. Não, deixa isso pra outro. Isso tá não, certo. isso não. Foi brincadeira, viu, gente? Ele não vai sair candidato, não. Papo aqui é barbearia. Isso não quero, não. Obrigado. Então a gente falou aí sobre o apelido, né? Então, você já tá aí mais familiarizado. Poucas vezes vamos falar o Wellington aqui, mas foi só para você saber que por trás do bigode tem o Wellington. E no final são a mesma pessoa, né? Exato. Cada um chama do jeito que acha melhor, né? Mas é isso aí. Eu prestei atenção aqui, todas as vezes que você está desenvolvendo algum assunto, você coloca a palavra aluno entre as suas frases. É verdade. Até em conversas informais nossas, né? Você sempre teve essa veia, assim, de professor? Olha, sendo sincero, eu descobri isso não faz muito tempo, viu, Harris? Eu percebi que é algo que eu gosto de fazer, que é ensinar. É algo que você descobre mesmo, né? Claro, que estudando, você se profissionalizando, te traz mais segurança para você aplicar algum conteúdo. Mas eu percebi que eu desenvolvi isso desde a adolescência, desde a juventude. Foi algo que eu vi que eu aprendi a gostar, de ensinar os outros, de ajudar os outros. Então, sim, gosto muito de cortar cabelo, mas gosto muito também de dar aula e ajudar outros a serem barbeiros também e outras profissões. Com quantos anos você começou a dar aulas? Dar aulas, barbeiro? Barbeiro, isso. Barbeiro você já viu que não é só barbearia que ele ensina, né? Barbeiro, acho que eu comecei, eu já tinha meus 22 anos, 20 anos mais ou menos de barbeiro, né? E... Pode falar a sua idade hoje? Sim, eu faço 31 daqui a pouco. Em janeiro agora então, eu faço 31 anos. Então a gente já tá batendo na casa dos 10 anos como professor de barbeiro. Sim, exato. Já passou vários alunos, já dei aula para vários alunos. E é legal porque cada um com um propósito, cada um com uma intenção, uns para ser profissional, outro para simplesmente cortar da família de casa, outros para trabalhar em projetos sociais, cortando cabelo de mendigo. Já tive todo tipo de aluno, com cada um com seu interesse, um como renda extra, outro como renda principal. Então é legal porque você meio que não, de certeza, você ao mesmo tempo realiza sonhos, né? Eu tenho sonho ali de ajudar alguém, eu tenho sonho de ter uma minha barbearia. Então, já falando sobre essa questão de dar aulas, é muito interessante que você ensina e ao mesmo tempo você ajuda a pessoa a realizar um sonho. Então isso que é interessante pra caramba. E é gratificante, né? Muito. Além de interessante, é algo que traz uma realização
que vai além. Além da proposta que você tem, que é de ensinar, vem muitos outros benefícios. E a proposta do nosso podcast é isso também, ajudar pessoas. Sim. Né? Pessoas que querem conhecer esse universo, Verdade. querem saber mais como é, porque cada nicho, cada segmento, né, tem suas particularidades, Sim. né, tem coisas que só acontecem com quem é barbeiro, gente. Não vai acontecer com outros, né? Verdade. E o Bigode, a gente acompanha nas redes sociais, né? Tem lá os tipos de clientes. Não sei se vocês já pegaram essa série aí. O pessoal tá respondendo aqui, ó, de São Bernardo, São Santo Bernardo. Ah, que André, legal. Jardim Santo André. Abração, Aí sim. então, pessoal de São Bernardo, Jardim Santo André em Santo André. Muito bom. Então, retomando, e vai escrevendo aí, pessoal. Fala de onde Bruno, se você quiser está postar no falando. meu aí pro pessoal, Hum? se quiser postar no meu status aí o link, pode postar para mandar pro pessoal também. Isso. Vamos compartilhar aí, pessoal, né? Ajuda aí no aviãozinho, gente. Vamos fazer chegar em mais pessoas, né? É um assunto interessante Sim. e que no final ou no meio, não sei exatamente como definir isso, Uhum. mas traz uma mudança de vida, né? Tem alguém que pode estar sem Sim. saber o que vai fazer, como que vai entrar o próximo ano aí, como que vai finalizar esse ano, e de repente nunca pensou na possibilidade, né, de entrar por esse caminho Verdade. da beleza, da barbearia, né, que está tão em alta, os homens se cuidando muito mais agora. Verdade. Também tem a parte feminina aí, o pessoal que cuida de cabelos femininos e tal. Sim. Então, assim, é um ramo muito amplo, com um mercado quente, Sim. um mercado que nos últimos tempos aí cresceu drasticamente. E antes da gente falar exatamente assim do mercado, Sim. eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho de atendimento em domicílio. Né? A legal. gente falou um pouco sobre as aulas, então ele tem um tempo ali para dar aulas, Sim. né? Que além da barbearia envolve outros projetos, né? Onde o senhor Bigode ensina, Sim. mas também ele faz o atendimento ele mesmo, né? Com seus clientes ali, e que não são poucos não, gente. Graças a Deus. Ele manda a agenda aqui pra gente conseguir, pra gente programar isso aqui, por exemplo. Até definir um dia, definir um horário, foi complicado, porque ele tem que encaixar ali na sua agenda, que é extremamente cheia. Graças a Deus. Como funciona o atendimento em domicílio? Bom, posso falar como começou? Pode, ser? pode sim. Pode ser? Eu lembro que eu comecei a trabalhar em um salão de grandes amigos meus, ali no Líder, no Vila Pires, que é uma rede, né? E eu trabalhava antes em um salão de periferia, Regis, né? Então eu comecei num salão de periferia. E a gente sabe que na periferia o corte é mais acessível, o preço, né? Então eu comecei lá com o meu padrasto e tal, comecei. Até que minha mãe se separou dele, eu tive que ir embora. Né? Eu era menor de idade ainda, então eu tive que ir embora. Perdeu o emprego. Perdi o emprego. E aí é onde eu consegui, por indicação de um amigo, nesse outro salão. O que aconteceu? Esses meus clientes lá da periferia quiseram continuar cortando comigo. Falou, não, gente, vai onde você for. Você vai mudar de salão, a gente Sinal muda de também. que gostaram, né? Sinal de que fidelizou esse pessoal. Graças a Deus gostavam do meu Anota essa trabalho. palavra aí, ó, fidelização. Isso é muito importante. Com certeza, é verdade. E aí eles foram até lá. Só que lá era 3 vezes mais caro o corte. Aí eu conversei com o chefe lá e falei, olha, tem como os meus clientes que vão vir de lá fazer um desconto aí para que, né, fique fácil para eles também, senão é muito mais caro, né? Além de tudo, vão ter que se locomover até aqui, que é mais distante. Ele falou, claro, fica tranquilo, ainda mais você está começando, para você levantar seus clientes daqui, pode fazer um preço melhor para eles, para você movimentar aqui no salão, né? Falei, perfeito. E eles foram. Foram 2, 3, 4 vezes, talvez eu tenha algum assistindo aí agora desses clientes, e o Rafael, o Sr. José, China, tantos outros. E aí o que acontece? Depois de um certo tempo começou a ficar um pouquinho mais difícil para eles por essa questão da distância e a questão que mesmo que eu fiz mais barato, mas ainda era mais caro do que o da periferia. Até que me veio uma ideia. Falei para eles assim, o que vocês acham de eu sair daqui do meu horário de expediente e atender vocês em casa quando eu sair daqui? Acharam ótima ideia. Falaram, nossa, caramba, legal, é uma maneira de a gente continuar cortando com você. E aí eu melhor, eu fazia o preço que eles já pagavam lá na periferia. Então, perfeito, porque continuariam cortando comigo pagando o mesmo preço. Sim, sim. Né? Foi aí que começou o atendimento em domicílio. Eu fiz questão de contar a história, Regis, porque muitos, inclusive clientes novos que eu atendo, pensa que eu comecei o atendimento em domicílio agora na fase de pandemia.
Em que ano foi isso aí? 10 anos atrás. Tá vendo, pessoal? Atendendo Já tem domicílio há 10 anos. uma estrada longa. Exato. E você começou o em domicílio, né? Sim. Como uma renda extra, porque você trabalhava o Sim. dia inteiro no salão, tinha Exatamente. o seu emprego principal, Exato, é. mas aí resolveu. Falou, meu, tem essa demanda aí, tem esse pessoal Tem que essa tá com demanda, dificuldade de vir para cá. Exato. Então, eu estico um pouquinho mais meu horário de trabalho, né? Tem uma renda extra faço uma renda extra. e ainda atendo meus amigos. Só meus clientes. tinha como dar certo isso. Ah, claro, né? Envolvia várias questões. Era jovem ainda, não tinha essa questão de chegar lá em casa. Hoje, casado, tem uma certa limitação, Sim. senão se apanha da mulher, né? Mas por outro lado, muitos Ela jovens... tá ao vivo, viu? Tá ouvindo, né? Por outro lado, quer mandar um abraço pra ela? Falou que tá ouvindo. Não aí. só um abraço, mas um beijo, amor. Te amo, viu, amor? Rapaz. Por outro lado, muitos jovens não têm essa gana, sabe? De Eu falar, percebo meu, isso, é verdade. eu tenho uma possibilidade aqui de crescer Sim. com tal projeto. Né? No É. seu caso foi ali um atendimento, já estava na barbearia, que já Sim. foi algo que você começou muito jovem, Exato, a gente ainda vai se aprofundar mais nesse assunto. Sim, Só que além disso, você buscou uma renda extra É. já dentro do que você fazia, exatamente. né? Que é algo que você não precisou mudar de ambientes e tal, Sim, mas você precisou trabalhar mais. Você teve Exato. que dedicar mais horas do seu dia. precisa ter essa força de vontade, precisa querer fazer. A gente até fez um vídeo recentemente falando sobre isso, né? E é algo que eu me preocupo. Eu vejo muitos jovens, assim, que hoje muitos não querem trabalhar, não querem dedicar o seu tempo ali trabalhando. É um pouco preocupante até isso. Sim, sim. Porque quanto mais jovem é até melhor pra gente aproveitar que temos mais saúde, que temos mais tempo, né? Mais disposição. Mais disposição, exatamente. Porque, querendo ou não, a gente vai envelhecendo, a gente sabe que o cansaço vem, né? A saúde já não é mais a mesma. Então, acho que, na verdade, se tiver algum jovem assistindo, aproveita que você é jovem, vai pra cima. Não tem esse pensamento, eu só tenho que curtir. Não, trabalha mesmo, porque hoje não é fácil. Ninguém tá falando pra você não curtir. Sim, Né? Você tem que exato, fazer, ter o seu lazer, ter os seus momentos ali, Claro. coisas de jovens. Sim. Mas você tá com muito mais vigor. Né? Exatamente, faz diferença isso. Tem como se dedicar. É. Se a gente se dedica 100%, você tem condição de se dedicar 150%. Exatamente, verdade. E a recompensa, ela vem, gente. Ela vem de várias formas, não é só em dinheiro, não, tá? Verdade. A recompensa vem de muitas formas. Tem razão. Com você veio nesse crescimento, né? Que Sim. hoje, pelo que a gente sabe, o atendimento a domicílio, ele virou o seu principal. Hoje a minha principal renda, eu comecei dessa maneira, né? Como uma renda extra lá quando eu trabalhava na barbearia. E desde então nunca parei. Sempre atendendo no domicílio. Até que agora na pandemia, né? Eu já tinha outra renda principal, que é da área da música, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas a minha renda principal era a área da música, mas o cabelo eu nunca deixei de cortar. Sempre atendendo meus clientes ali fiéis, todos os meses, a cada 45 dias, a cada 2 meses, alguns. Sempre, nunca parei. Até que veio a pandemia e eu falei, poxa, preciso usar a minha carta na manga, que é a barbearia. Preciso intensificar esse trabalho. Foi aí que com a pandemia eu comecei a divulgar mais esse trabalho. Até mesmo porque eu não divulgava, era tudo boca a boca. Graças a Deus já tinha uma boa clientela só no boca a boca. Mas não tinha redes sociais com a sua marca, nada disso? Nada. Não tinha marca, não tinha logo. A minha rede social era só coisas da minha vida pessoal, do meu trabalho com música. Eu não postava nada de cabelo porque era uma renda extra. E eu já tinha ali os meus clientes que eu conseguia atender para tirar essa renda extra. Com a necessidade da pandemia, que inclusive a gente até fez um vídeo sobre isso também, que através da crise veio uma oportunidade, né? Geralmente é assim. Exatamente. Geralmente na crise a tendência é desanimar. A tendência é você se entregar. Infelizmente é verdade. Mas se a gente focar, a gente consegue encontrar alternativas para que na crise crescer. A gente tem que forçar o nosso cérebro a encontrar alternativas, Exatamente. né? Tem duas opções ali. Você pode se prostrar. Exato. Nossa, tá acontecendo, o mundo tá caindo na minha cabeça. E a gente é humano. Sim. Não tô falando que muitas vezes a gente não se desespera, não fica... Sim. Mas, sempre, em todo cenário, existem opções e alternativas de você sair dali. Exatamente. Né? E, geralmente, se você pensa bem, se você foca, você vai para um patamar melhor do que você estava antes daquilo. Exatamente. Aquela obrigatoriedade de fazer alguma coisa, muitas vezes te empurra para um patamar muito melhor do que o que você estava. Exato. Que, pelo que eu vi, aconteceu exatamente isso com você na pandemia.
E eu gosto muito, inclusive, de um versículo bíblico que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E é interessantíssimo isso, porque através dessa crise, a gente ficou super preocupado. Eu trabalhava com a música, você também trabalha com música, sabe? Caiu todo o movimento, trabalha em escolas particulares, caiu, muitas escolas particulares até fecharam. Muitas. Exato, infelizmente. Eu falei, eu preciso encontrar uma alternativa. Até que eu decidi intensificar o trabalho do atendimento em domicílio. Todo mundo em casa, todo mundo precisando cortar o cabelo mesmo em casa, porque trabalha home office, precisa ter cabelo ajeitadinho para as reuniões, precisa se sentir bem, mesmo estando em casa, então tem essa questão da autoestima, né? Até porque dizem, né, que quem está trabalhando em casa tem que fazer a rotina como se estivesse indo pra empresa, né? Isso como mesmo. se estivesse saindo de casa, tomar banho no mesmo horário, Se vestir, trocar de roupa, se vestir. Porque cortar o cabelo. E é comprovado, né, que a produtividade da pessoa ela é muito melhor se ela segue esses rituais, né? Verdade. Então, cuidar da aparência está Importantíssimo. totalmente dentro disso. Por essa questão e a questão da autoestima. A pessoa precisa, né, se sentir bem, a gente sabe que faz muita diferença para isso. Sim. Eu falei, eu preciso tentar. Mas aí como tentar intensificar isso com todos os cuidados de higiene que precisaria ter devido à pandemia, devido à situação. Aí onde eu pensei, o que eu faço para conseguir ganhar mais clientes em domicílio, tendo todas as precauções? E os clientes com medo, E né? todo mundo com medo. Você com medo também. Eu com medo de ir até a casa do cliente, ou de ter contato, ou então eles com medo de receber alguém. Falei, preciso encontrar uma alternativa. Até que pensei em vários como posso dizer, procedimentos e materiais que contribuíssem para isso. Então falei, vamos lá. Primeira coisa, máscara. Máscara, claro, obrigatória. Vou, se for necessário, atender de luva. Luvas descartáveis. Então põe a luva ali na frente, pego lá da caixinha, põe a luvinha, ok. Pego o borrifador com álcool, limpo todo o equipamento na hora ali com álcool na frente do cliente. Tiro o sapato para entrar. Capas descartáveis. E todo esse cuidado, né, necessário para dar esse atendimento para o cliente. Graças a Deus, deu super certo. Super certo. Porque aí todos viram quando eu chegava na casa, teve todo esse cuidado, que graças a Deus foi muito importante. E desde então, cresceu muito o trabalho. Inclusive, cresceu tanto que eu não dava conta, assim, de tomar conta, atender os clientes e ao mesmo tempo tomar conta das redes sociais. Foi aí que eu contratei uma social media, que inclusive está presente aqui. Você quer vir aqui para te apresentar, Bruna? Vem aqui, foi só te ver. Essa aí, Bruna. Não sei se já era agora a hora certa, mas vamos lá. Essa aqui é a Bruna, pessoal. Fala o seu Instagram, Bruna. É Bruna Rodrigues _MKT. Fala perto do microfone aqui, Fala aqui, Bruna. por favor. O pessoal Tô te vê. nervosa, gente. Bruna Rodrigues _MKT. É isso aí. Tá bom? E a Socialmente. Bruna me auxiliou, né, Bruna? Com toda essa divulgação nas redes sociais, que é algo muito importante. Obrigado, Bruna. Eu tive que contratar, por quê? Porque comecei a não dar conta de saindo, correria, atendendo os clientes, chegar em casa ainda ter que editar foto, ainda ter que publicar, ainda ter que criar redes sociais, não dava. Então eu contratei a Bruna e até hoje parceirona aí no trabalho do Sr. Bigode. Por quê? Porque aí ela ficou responsável em criar todas as artes, em divulgar. E isso só foi alavancando. Tivemos um crescimento de mais de 300%, para vocês terem ideia. Rapaz. Em questão de número de clientes, graças a Deus. E depois, né, virando a minha renda principal. Hoje a música é minha renda extra e o cabelo é minha renda Inverteu principal. tudo. Inverteu totalmente. E o que é interessante também, Regis, é que havia uma preocupação do pós-pandemia. Sim, poderia ser só ali naquele Só momento, naquele né? momento. Depois Então, as coisas voltarem ao normal. exatamente, e aí, será que eu vou ter que voltar pra música? Vou ter que inverter de novo a situação? Ou será que não, vai dar certo continuar no atendimento a domicílio? Foi uma grande incógnita, né? Falei, e agora, o que será da minha vida profissional aí? E, graças a Deus, só tem aumentado, mesmo após a pandemia. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver a praticidade de ser atendido a domicílio. Foi através de uma necessidade, a pessoa precisava ser atendida, e infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, muitos salões precisaram ser fechados, inclusive de amigos meus, isso foi muito triste. Muitos tiveram também que fizeram essa estratégia como eu, de atender alguns em casa, ou o cliente ia até lá com todos os cuidados, é claro,
Mas tiveram que se virar, porque precisava do seu ganha-pão. Não tinha outro dinheiro, né? Só auxílio emergencial, infelizmente, era pouco, né? Não dava para pagar todas as contas. Então, muitos também fizeram essa estratégia, mas eu soube de vários outros que não conseguiram fazer essa estratégia. Até porque o custo, né, de uma barbearia física... Manter o aluguel. Não é baixo, não. Exatamente. Então, eu soube de várias que, infelizmente, fecharam. Então, também por ter tido esse problema das barbearias fechadas, o crescimento também foi bom nessa questão de fazer atendimento a domicílio. Inclusive, conheço vários cabeleireiros, até salões que também fizeram esse tipo de serviço durante essa fase. Com Se todos adaptaram, os cuidados. né? Se adaptaram, exatamente. E o que foi interessante é que mesmo, aparentemente, como estamos aí nesse pós-pandemia, né? Se Deus quiser, vai ser pós-pandemia. Pelo contrário, a preocupação que tinha de voltar os clientes a não quererem mais o atendimento a domicílio, não aconteceu. Pelo contrário, continuaram cortando comigo. Então, isso que tem sido muito legal. Gostaram desse tipo de atendimento, de ser atendido em domicílio. E o melhor, só aqueles que foram atendidos durante essa fase que permaneceram, não. Novos também estão aparecendo. O crescimento continua, né? Exato, a Bruna que me ajuda nisso. Aquela onda ali de 300%, ela não está diminuindo. Não está diminuindo, pelo contrário, só está subindo. A Bruna também me ajuda nessa questão de criar um banco de dados aos clientes. E ela vê, né? Graças a Deus, ali toda semana clientes novos aparecem, né? Por quê? Porque é legal, porque um indica pro outro, vê na rede social, fica curioso para saber o trabalho, quando de repente já vira cliente. Então, eu acho que a palavra-chave para esses clientes que continuaram, né, com esse modelo, né, preferiram continuar sendo atendidos em casa, acho que a gente pode falar que é a comodidade. Com certeza. A praticidade, a comodidade. Com certeza é isso. Porque se a gente parar para pensar, a geração que a gente está vivendo é uma geração de não ter tempo. Não é verdade? Hoje ninguém tem tempo porque faz muitas coisas. Ou trabalha muito, depois vai jogar seu futebol, ou depois tem que cuidar das coisas de casa, ou no caso, mamãe, né? Prova viva aqui, ó. A Maria Arruda, eu amei o atendimento em domicílio e o meu neto só corta com o bigode. Olha que legal, muito obrigado. Testemunho da Maria. Um grande abraço, Maria. E foi um pouquinho antes, mas só falando, o romance está no ar. A Aline falou que também te ama e tá com saudade. Obrigado, amor, obrigado. E até perdi o fio da meada agora. Depois dessa declaração. Isso é raro acontecer, hein? Depois dessa declaração, né? E falando sobre essa geração. Hoje nós estamos com uma geração que... Deixa eu só explicar. É raro acontecer, ele perdeu o fio da meada, né? A Aline fazer declaração. Não tá, Aline? Tá brava comigo, não. É verdade. E hoje nós estamos numa geração que, né, todos os clientes que eu vou atender, inclusive a gente conversa muito sobre esse assunto, que como o tempo está passando rápido, né? Acabou de acontecer o Natal, já vem outro Natal. Você acaba de fazer aniversário, daqui a pouco já é o seu outro aniversário de novo. E é impressionante. É impressionante. Mas por que tá isso? O tempo é o mesmo. As 24 horas são as mesmas de 50 anos atrás. A diferença é que as nossas atividades aumentaram. Os nossos compromissos diários aumentaram. Então, consequentemente, o tempo se tornou mais curto, aparentemente. Então, diante essa fase que o mundo está vivendo, até mesmo por questão da tecnologia, questão de tudo, as pessoas precisam de algo prático. E elas não estão mais dispostas a perder tempo. Eu falo isso por feedback dos meus clientes mesmo, né? Por quê? Porque você tendo atendimento a domicílio, primeiro que você não vai gastar tempo de se locomover. Segundo que você não vai gastar tempo de esperar ser atendido. Porque você marcou e o cabeleireiro chega lá na hora. E termina na hora. Tem que ser pontual, né? Exato, a pontualidade é essencial, até mesmo é uma das táticas de fidelização de cliente. É você ter um atendimento que fala atendimento em horário britânico, né? Ser pontual. Os meus clientes sabem, isso faz muita diferença. E eles mesmos me falam, nossa, caramba, você sempre chega no horário e tal, isso é muito legal. Até mesmo porque às vezes o cliente tem outro compromisso. Né? Olha, preciso cortar esse horário, porque tal horário eu tenho que tomar banho para ir trabalhar, ou eu tenho que ter outras atividades. Imagina, você marca com o cliente e aí você chega meia hora atrasado. Sim. A gente está falando isso acontecendo rotineiramente. Não é legal. Imprevistos acontecem. O cara não vai te chamar de novo, né? Você Pode atrapalha toda a agenda dele a partir dali. Exato. Agora, se você chega no horário, né? Já te chamou uma vez, chegou no horário. Segunda vez, chegou no horário de novo. Falou, não, posso confiar. Eu posso marcar no próximo mês ou na próxima quinzena
que eu sei que ele vai estar aqui no horário e eu Exato. consigo realizar todas as minhas tarefas. Exatamente isso, Ernst. Hoje as pessoas elas estão cronometradas, vamos dizer assim. São tantas atividades que elas precisam ter ali, se possível, né, os seus horários certos, né? Acontecer tudo no horário certo, para não atrasar a entrada no trabalho, para não atrasar para levar as crianças para a creche, para não atrasar de fazer a comida, para não atrasar de tantas outras atividades. Então, o que tem atraído muito, inclusive esse crescimento, é essa facilidade, a comodidade, como você falou, na questão de não precisar se locomover, né? E uma das preocupações que tinha, Regis, nessa questão de atendimento a domicílio, era a questão da sujeira. Sim. É um ponto importante também pra gente falar. Por quê? Porque muitos falavam, nossa, eu vou cortar o cabelo na minha casa, mas vai sujar toda a minha sala? Mas vai sujar todo o meu quintal, onde eu vou cortar? Tudo que é lado. Cabelo é difícil de limpar, e se voar já vai pra todo canto. Aí me veio uma ideia de comprar um aspirador de pó vertical, que inclusive está sendo muito usado. Como é esse né? aspirador? Que é aquele que é compridinho e dá para levar na mão. É Portátil. leve. Portátil, exatamente. E quando eu levei pela primeira vez em um cliente esse aspirador, uau, ficaram surpresos e falou, não acredito que você pensou até nisso, porque você vem cortar meu cabelo, prático, e ainda deixa minha casa limpa. E os clientes que estão aí podem afirmar isso. Então, olha que interessante, né? Você também, já vai uma dica até aí mesmo, você ter esse cuidado de pensar nos detalhes é o que te faz diferente. E é o que te traz possibilidade de fidelizar o cliente. Olha que legal. Por quê? Porque você se torna diferente. Barbearia nós temos em todas as esquinas praticamente. Não é verdade? Sim, sim. Então, o que vai fazer você ir naquela e não ir naquela? É o diferencial. É o atendimento diferente, aquela preocupação de que você dá a mais para atender melhor o seu cliente. E você só consegue isso se colocando no lugar dele, né? Sim. Você tem que pensar como cliente também. Verdade? Então, se ele não parasse para pensar nisso, talvez não teria esse crescimento, talvez Sim. não teria dado tão certo Verdade. como vem acontecendo até agora. Então, eu vim anotando aqui, Legal. não anotei tudo, Se mas estiver falando muito aí, beleza, pontos importantes nessa jornada aí. A gente está falando de pandemia para cá agora, tá? Sim. Foi a higiene, tava todo mundo desesperado, sem saber direito como era o contágio, como poderia se proteger. E os pontos que ele falou ali de álcool, máscara, luvas descartáveis, capa descartável, se você parar para pensar, é coisa que os hospitais já fazem há muito tempo. Sim. É porque eles estão ali sempre lidando, né, com isso. principalmente a área de UTI, essas coisas. Então, pôs o cérebro para funcionar, falou, qual é o cenário? Então, eu tenho que adaptar. Proteção para você e proteção para os clientes. Exatamente, isso mesmo. E eles perceberam isso trouxe confiabilidade no trabalho. Verdade. Isso é ser profissional, né? Você trazer, deixar o seu cliente ali confortável e seguro. Próximo ponto, você citou aí a Bruna, né? Trabalhando Sim. suas redes sociais aí. Social media, para quem não sabe, gente, pode ser um termo novo para vocês, é uma pessoa que ela cuida de redes sociais, mas no sentido de analisar, de criar estratégias, Sim. estratégias de alcance, de crescimento, de retenção. São coisas assim que podem parecer muito complicadas se você está começando um negócio, mas é o atual, né? A empresa que não estiver na internet, ela infelizmente não tende a crescer ou a durar muito tempo. Hoje a atenção de todo mundo está no celular, né? É o aparelho que todo mundo está prestando atenção o tempo inteiro. Então o Bigode, pensando nisso, está todo mundo em casa, serviço remoto, como que eu vou conseguir chegar nessas pessoas? Todo mundo trancado dentro de casa, mas através do celular ele conseguia chegar ali, né? Através de aplicativos de conversa e redes sociais, de uma forma mais ampla mesmo, né? De postagem, mostrando o seu trabalho. Sim. Você tinha tempo para cuidar totalmente disso? Não. Foi atrás de alguém que podia fazer isso para você. Exato. E algumas pessoas podem encarar isso como uma despesa. Mas não tenho dinheiro para essa despesa. Eu acho que para você foi mais um investimento do que uma despesa. Até hoje é. Porque ele falou aqui de um crescimento de mais de 300%. Se você é empresário, já estudou administração, já caminhou aí por esse caminho, gente, crescimento de 300%, isso é raro.
Algumas pessoas vibram aí com crescimentos de 5%, depende aí muito do volume, né, de dinheiro que estamos falando, mas crescimento de 10% ao ano já é coisa para se comemorar muito. Verdade. E detalhe, Regis, não tem nenhum ano. Vai Nenhum fazer ano. Gente, não dia tem 24, um ano isso. Né? Verdade. Esse trabalho, né, mais massivo, assim, Com as redes sociais, ainda Isso, não com as completou redes um ano. Verdade. E aqui estamos começando um novo projeto aí, nessa conversa, e trazendo para você, Sim. coisa que você pode trazer para sua vida, pensar onde você pode encaixar isso aí e mudar. Você está precisando de uma mudança, está precisando melhorar, eu acho que todo mundo sempre está precisando melhorar. Com certeza. Até quem já está Todos bem nós. precisa melhorar. Sim. O ser humano, quando ele se acomoda, a tendência é cair. É. Então a gente tem que sempre querer o crescimento. Aí a gente citou o porquê desse crescimento, muito provavelmente pela comodidade, Sim. praticidade, segurança de estar dentro de casa, Exato. ser atendido no horário e continuar ali exercendo todas as outras tarefas, atividades do dia. Sim. Você pensou nisso com o cliente. Verdade. E você veio falar agora, para fechar, não sei se você já fechou, mas até aqui onde eu anotei, a limpeza após Sim. o serviço ali, que é algo que ele poderia simplesmente ir embora e deixar tudo sujo lá. Verdade. Eu fui até a sua casa, eu te trouxe comodidade, vou limpar a sua casa ainda. Podia pensar assim, mas Verdade. seria uma mente pequena, gente. Ele pensou o quê? Como empresário, que é, e também se colocou no lugar do cliente. Falou, ó, se eu recebesse alguém na minha casa para fazer isso, eu não ia querer parar para limpar tudo. Então, achou ali um aspirador que vai limpar rapidinho Isso mesmo. e deixar tudo do jeito que estava quando E você ganhei chegou. muito cliente por causa disso, por causa do aspirador. É claro que principalmente por questão do corte, né? Mas a questão da limpeza me atraiu muitos novos clientes. Muito forte. Muito. Até quando a gente contrata pedreiro, né? Quando a gente percebe que o cara fez um bom trabalho, se ele terminou a obra e deixa limpo. E deixa Na limpo. verdade? Também presto muita Não é? atenção nisso. E eu Pedreiro, mecânico. também, né? exato, Meu verdade. irmão tá ali atrás. E sem citar nomes, claro. Sim, sim. Mas tem um cara que ele trabalha bem, velho. Ele trabalha bem. Um preço bom. Sim, abaixo. Justo. Um preço até abaixo, Abaixo. de outras oficinas. Sim. Mas quando ele te devolve o carro, meu... Se eu tiver com essa roupa branca aqui, ó, nunca Já é. mais eu posso usar essa roupa na minha vida. Tem graxa até no teto. O volante todo melado, os bancos, a chave do carro você pega. É mesmo? Tem que lavar a mão e graxa não sai fácil, É. né? E é um profissional que nessa área ele tá pecando. Sim. Né? E se ele melhorasse nisso, a tendência é crescimento. Com certeza. Crescimento. Verdade. São detalhes, né? Então, prestar atenção nos detalhes. Meu Os carro é detalhes. branco. Isso É, branco o carro ainda. dele é branco. Tá pior ainda, né? E, inclusive, aproveitando essa deixa, o legal também é que atraiu também várias, assim, particularidades de clientes. Isso que é legal. Clientes de modo geral, mas teve alguns casos específicos que só contribuiu muito mais pelo atendimento do Vamos domicílio. falar sobre isso. O primeiro caso são de clientes que trabalham home office. Eu tenho vários que mesmo com essa volta, muitos continuaram trabalhando no home office, né? Até porque as empresas tiveram uma redução de custo Também, muito grande, né? Até a empresa se adaptou, né? Se adaptou, ela percebeu que está gastando menos Exato, e em muitos casos a produtividade ficou maior. Só aumentou. No caso das mães, estão perto dos filhos. Estão Sim. conseguindo trabalhar, a Bruna fala bastante sobre mães, né? Estão conseguindo trabalhar e cuidar dos filhos ao mais mesmo tempo. próximo, tá vendo o filho crescer. É, Essa mãe, ela vai trabalhar com muito mais, verdade. vai produzir muito mais. Exatamente. Isso acontece em várias formas aí. Então, você está falando sobre o pessoal que trabalha home office. Eu tenho vários, inclusive um caso que a gente viu que aconteceu muito, para ver que essa fase que passamos trouxe muitas mudanças de modo geral, né? A gente conhece, por exemplo, agências bancárias, vários bancos que agências físicas não tem mais. Migraram pro Né? digital. Totalmente Eu digital. tenho clientes gerentes de vários bancos e eles mesmos me falaram, olha, 200 agências fecharam e não voltam mais. Agora muitos gerentes estão trabalhando em casa, né, tomando conta de contas digitais ou até mesmo de contas que trabalhavam em agência física. Hoje converso com o cliente pelo WhatsApp, eu mesmo converso com o gerente via WhatsApp. Faz anos, meses pelo menos, que eu não vejo meu gerente pessoalmente. Dizem que nesse ano o tempo acelerou, né? A gente Muito. pulou Fases, anos na frente, exatamente. E só sei que eu tenho vários desses clientes, inclusive alguns gerentes e tantas outras funções, que eles estão trabalhando, e enquanto estão trabalhando eu estou cortando o cabelo deles.
Olha a não facilidade. precisa parar Não precisa de trabalhar. Exatamente. E estão ali fazendo... Estão trabalhando normal. Geralmente esse tipo de trabalho não tem como fala, a câmera ao vivo, né? Sim, Respondendo e-mails, respondendo mensagens, conversando, mexendo no sistema. Tá lá no computador lá trabalhando e os cabelos sendo cortados. O cara sai do expediente, já com o cabelo cortado. Só vantagens. Porque antes ele ia ter que terminar o expediente, ir procurar uma barbearia ou ter marcado um horário, se locomover e até ir cortar. Que é um ambiente legal. Sim, né? tem gente que gosta. Que realmente... As barbearias, elas são como se fosse um clube hoje em dia, né? É até importante falar isso, não é nada contra a barbearia, sim, né? Deixar isso muito claro. Mas a gente está falando da experiência dele e desse crescimento. Então, dentro desse universo aí do atendimento em domicílio, domicílio. É. Qual é o outro grupo? O outro grupo são de crianças, especialmente as crianças pequenas, né? Eu acho que quem está assistindo aí com certeza já passou pela experiência de que, especialmente os meninos, menininhas não, mas meninos, né? Os meninos pequenos não gostam de cortar cabelo. É um corte mais curto, né? A maquininha, tem medo da maquininha, tem medo da tesoura. Ficar muito tempo parado, que eles não conseguem. Não conseguem, realmente não é fácil, não. E a maioria faz um escândalo, né? Eu mesmo trabalhei muitos anos no salão e várias vezes tinha escândalo no salão porque a criança tem medo, não tem jeito. O menininho, né, ele tem medo, não tem jeito. Tem algumas exceções, ainda tem alguns clientes que não choram, mas a maioria chora. E o fato de ele ser atendido em casa ajudou muito, 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 muito. Hoje é raro um cliente meu pequenininho que chora. Você pode me pontuar os pontos positivos no Sim, caso da criança sendo atendida em casa? Primeiro porque ele se sente mais seguro que está em casa. Não precisa sair. Quer lugar mais seguro do que a própria casa dele? Um ambiente conhecido, né? Um ambiente conhecido, um lugar seguro e conhecido. Segundo que a TV dele está ali. Os brinquedos dele estão ali. Então, enquanto eu estou cortando, ele está ali assistindo o desenho dele, na casa dele, tá mexendo no tabletzinho dele ali, e tá na casa dele, no ambiente dele, que é um lugar mais tranquilo para ele estar do que a própria casa. E isso parece bobeira, mas faz muita diferença, muita mesmo. Claro que existem outras técnicas, né, como você dar atenção para um cliente criança, questão de conversar a língua dele, né, na linguagem dele, por exemplo, na questão de falar sobre desenhos que ele gosta, sobre jogos que ele gosta, isso também é importante. São dicas muito importantes que a gente pode se aprofundar, né? Perfeito, exato. Isso também faz muita diferença, assim como técnicas que eu peguei lá da capa de desenho, essas coisas que eles gostam muito, mas muitos papais me dão esse feedback. Ainda bem que você veio me atender aqui, porque eu não conseguia cortar o cabelo do meu filho, ou passava vergonha quando eu levava, porque eles têm medo. Aconteceu aqui durante o podcast hoje, foi a Maria, né, que falou? Maria. Comentou agora, ó, meu neto chora no começo, e depois se acalma, mas ele só corta com o bigode. É o Nicolas, né? Acho que é a Maria do Nicolas. O Nicolas é um barato, é um menino muito inteligente. E, inclusive, no penúltimo corte, ele nos surpreendeu, porque ele não chorou nada. Nada. É uma evolução, então. No último ele chorou um pouquinho porque estava com sono. Aí é compreensível, né? Sim. Mas não foi já com medo do corte nem nada. Ele já estava, acho que tinha acabado de acordar, se não me engano. Então acontece muito isso, de você... muitos clientes me dão esse feedback que facilitou. Porque agora consegue cortar o cabelo do filho que antes não conseguia. E o legal também é que muitos passam a gostar também de cortar. Né? Sim. Acaba criando ali uma amizade, isso é muito legal. Que legal, é uma conquista pro pai, porque tá conseguindo, né? É uma dificuldade para conseguir manter o filho ali com o cabelo cortadinho, sempre arrumadinho, e cabelo de criança cresce muito. E é uma conquista pra criança que tá se acostumando com isso, começa a gostar, aí começa a te pedir cortes, eles pedem. Muito. Tio Bigode, você pode fazer um risquinho? Qual que é o corte mais pedido? Olha, na verdade, o corte, esses pequenininhos são os pais que escolhem ainda, né? Eles ainda, né? Mas eles pedem sempre o risquinho. O risquinho é eles que escolhem. A partir de que idade aí começam a pedir o risquinho? O risquinho, a partir dos 5 aninhos, assim, já tá pedindo. Já estão escolhendo. O Davi já tá pedindo. Já 4, 5 aninhos já começa a pedir. Agora, para escolher o corte mesmo, dos 6 para cima, já começa a escolher o corte. Eu quero igual do super-herói e tal.
Eu quero igual o do Thor, eu quero igual o do Superman, eu quero igual o do Speed Max. O bom é que o celular ajuda nessas horas, né? Se você não conhece... né, Não, futebol, por exemplo, que eu não sei nada, eu tenho que olhar no celular. O celular ali, dá uma Faz igual do gozada. jogador tal, nem sei quem é, eu olho no celular. São clientes, então, exigentes, né? As Sim, crianças. não, já estão começando, especialmente por essa questão da tecnologia também, né? Teve um que pediu, o Pedro Nóbrega, eu fui lá esses dias, semana passada eu cortei o dele, e no último corte ele pediu de um super-herói, não vou lembrar o nome agora, mas é um super-herói que tá passando no canal fechado, muito legal. Ele falou, eu quero igual, eu não conhecia, ele falou, eu quero igual do super-herói e tal. Eu falei, quem é esse super-herói? Que eu nunca ouvi falar, meu Deus do céu. Porque ele não falou do Batman, do Superman, que eu conheço, né? Não, era um super-herói que eu não conhecia. Aí peguei o celular, vi, e falei, esse daí, que maneiro e tal. E fizemos, ele ficou super feliz. Teve o outro, o Joãozinho, o João Garzaro. O João Garzaro, não, desculpa. É, o João Garzaro, o pai é o Davi Garzaro. E ele é o João. Ele pediu igual, ele quer que o cabelo dele fique igual o do Thor. Só que não o Thor agora que usa baixinho. O Thor cabeludo? O Thor cabeludo. Mas aí como que você vai Ele fazer? tem acho que 10 anos. Ele já tinha cabelo comprido? Não tinha. Aí eu primeiro pergunto pros pais, e aí papais, tudo bem? Vocês topam? Que ele quer fazer igual do Thor e tal? Ah, se ele quer, os papais deixam, né? Então vamos fazer a proposta de deixar igual ao do Thor. Aí, no caso, tem que deixar crescer. Então, ó, vamos só parar aqui, tem aquela paciência para crescer. Hoje tá igual ao do Thor. E ele tá todo feliz. É. Então as crianças já estão, né, pedindo. É um barato. São experiências assim, a Bruna às vezes me acompanha, a Raquel também, nos clientes, alguns já viram que elas me acompanham. E assim, só vivendo, porque teve um que eu me emocionei até quando eu cheguei na casa, que é o Vincent. Não sei se ele tá aí, mas o Vincent é um que também a mamãe tinha muita dificuldade para cortar e já faz um tempinho que eu corto e graças a Deus bem tranquilo também para cortar. E eu lembro quando eu cheguei na porta da casa dele, ele mora em apartamento, aí eu subi as escadas, entrei, quando eu cheguei na porta, bati lá na porta, quando ela abriu a porta, aí ele falou assim, quem é, mamãe? É o tio Bigode que veio cortar meu cabelo? Com uma alegria assim, sabe? Que eu fiquei até emocionado na hora, cara, porque você acaba pegando assim, eles pegam um carinho muito grande, né? Isso que é legal. E fora vários outros, uma outra, né, um outro perfil que a gente pode até citar, falando ainda de criança também, mas são as crianças especiais. Sim, inclusive eu tenho vários clientes especiais, né? Crianças autistas e tudo mais. E a maioria deles, os papais têm dificuldade, a gente já até fez um vídeo sobre isso, de também levar no salão. Tinha uma mamãe, a Letícia, que eu tenho o Samuel, que eu corto o cabelinho dele, que ela nunca conseguia levar ele no salão. Porque quando ele chegava no meio do caminho, ele já não queria ir mais, ele desistia. Teve uma vez que ela comentou comigo que ele cortou metade do cabelo, depois não quis cortar mais, né? Veio aquele desespero, quer ir embora e tudo mais. Hoje é impressionante porque o Samuel, toda vez que eu vou lá, inclusive teve um amigo nosso, uma vez que me acompanhou, o Denis, foi lá junto comigo, não sei se a Bruna também já foi, e eles ficaram surpresos, porque a mãe dele fica surpresa até hoje, porque ela não conseguia cortar o cabelo dele. Ele é mais receptivo até com as pessoas que você leva? Sim, totalmente. Teve essa preocupação até quando os meus amigos uns me acompanharam lá, de como ele ia receber, porque às vezes eles não gostam, né? Especialmente de pessoas novas, estranhas e tal. E é impressionante que o corte inteiro a gente conversa. Tem muita coisa que eu nem nunca ouvi falar. Ele fala de jogos, ele fala de desenho. Mas nossa, que interessante. Sério que ele faz isso? Uau, que legal o poder dele e tudo mais. Quando de repente o corte acabou. Conversamos bastante e tudo mais. E na hora de tirar foto ele vem, dá aquele abraço gostoso e tira a foto todo feliz. Então não tem preço que pague isso. É algo assim muito gratificante mesmo. São experiências incríveis que a gente passa assim. É por isso que eu sempre falo para os meus clientes, eu sou muito grato por você, pela confiança, por me permitir entrar na sua casa, de te atender. É algo assim muito gratificante. E é um outro perfil que também fortaleceu muito aí desse tipo de atendimento em domicílio. Vamos falar de mais um tipo, mais um perfil. Pode ser. Eu queria dar uma sugestão. Tem vários outros, mas pode ser. Os idosos. Pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de sair. Então. Sim. Inclusive hoje mesmo eu atendi um casal queridíssimo, que é a dona Laide e a senhora Hilton. Muitos
tanto por a questão do cuidado, né, na fase que estamos vivendo, mas muitos por problemas de locomoção. Mas não tem mais a facilidade de caminhar, de andar, muitos não dirigem mais. Eu tenho um cliente, por exemplo, o pai da Flávia, do Wagner, estou tentando lembrar o nome dele, que ele está com dificuldade em enxergar. E ele trabalhou a vida inteira de caminhoneiro, de motorista de ônibus, melhor dizendo, a vida inteira. Ama dirigir, só que agora ficou limitado porque tá com a visão ruim. Então, eu tenho o número de clientes idosos também aumentou muito por essa questão também, que para eles é melhor. Eu tenho vários clientes que não podem se locomover, já estão usando cadeira de rodas, e aí você ir lá e prestar um atendimento e deixar ele mais feliz, porque ele tá com o cabelinho aparado, tá com a barba parada, e aí você vê a autoestima dele que tá ali dentro de casa há tanto tempo melhorar. Extremamente importante para a saúde, para tudo, né, gente? Exatamente, muito bom. Cuidar das emoções. Verdade. É uma grande responsabilidade que eu acho que todos nós que trabalhamos nessa área de estética temos. Você não é só ir lá e atender, você está mexendo com a autoestima da pessoa, Sim. o emocional da pessoa. Então é algo muito importante e forte ao mesmo tempo, Isso né? impacta em várias outras áreas, né? Sim. Então, a gente falou aqui sobre 3 perfis, né, de pessoas. Sim. Existem muitos outros, com Vários certeza. outros, sim. Aham. Mas também, quando a gente falou da sua estratégia, desse crescimento, Sim. no final ali, a gente chegou em pessoas. Você se preocupou com a comodidade. E Sim. agora, falando desses perfis, você tem que conhecer esses perfis de pessoas. Sim. Tem que entender um pouco de... Não tem que ser um especialista em crianças, Sim. mas precisa entender a linguagem que eles falam, Verdade. precisa entender a dificuldade que eles têm de concentração ali, de parar. Então, de alguma forma, você tem que chamar essa atenção dele para conseguir realizar. No caso dos idosos, a dificuldade de locomoção, a autoestima que precisa ser trabalhada, né? Eles precisam ter uma qualidade de vida, gente. A gente tem que cuidar dos idosos aí com todo carinho. E a estética, ela é muito importante. Falou sobre o pessoal que está trabalhando ali na correria, tem que entender o lado deles, entender que eles estão ali tentando encaixar alguma coisa, mais uma atividade no dia que é necessária. Sim. Cuidar ali também da sua estética e da sua da beleza, né? Da beleza Sim. em si, Verdade. no sentido amplo mesmo, porque uma pessoa bem cuidada, com autoestima alta, ela acaba se tornando uma pessoa mais agradável Com certeza. e, por consequência, mais bonita E mesmo, vive né? melhor. Vive melhor, em várias áreas. Verdade. E, resumindo tudo isso, a gente está falando de pessoas mais uma vez. A gente falou até agora sobre terceiros. Sim. A gente falou sobre como cuidar das pessoas. Uhum. Mas e a pessoa, no caso, você, que é o exemplo que a gente está usando, que vai cuidar, ela também tem que estar bem. Sim, isso é verdade. E começa por onde? Seria pela mente? Olha, é uma pergunta muito importante e ao mesmo tempo é um desafio. Porque, por exemplo, ainda mais nós que trabalhamos com público todos os dias, não é só de final de semana, não é só uma vez por semana, mas todos os dias você trabalha com público, ou seja, todos os dias você tem que dar um bom atendimento. E como dar um bom atendimento, sendo que não é todo dia que você está bem? É difícil. Não, inclusive eu aprendi isso na prática, né? Aprendi na raça, porque por várias vezes já fui atender clientes e não estava bem. Só que não tem jeito, você tem que ser profissional, você tem que, como posso dizer, não esconder, né? Às vezes o seu cliente se tornou tão amigo seu que ele vai perceber, não tem jeito. Talvez um jeitinho que você está falando um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais baixinho, um pouquinho mais, ou não conversando tanto que nem você sempre conversa, ou não dando, né? Tem clientes que se tornaram amigos já. Hoje, graças a Deus, tem vários clientes que são amigos, vocês mesmos são, que não tem jeito, conhece. Aí você não consegue esconder, aí você vai ter que falar, hoje eu realmente não estou bem. Você já tem certos clientes que você já cria um certo vínculo que você tem a liberdade de falar, sem se preocupar em perder o cliente. Mas cliente novo, cliente que você ainda não tem tanta proximidade, você não pode misturar as coisas, né? Então, nesse caso, você vai ter que ser profissional, segurar a lágrima, segurar o emocional e ser profissional. Cliente quer conversar, conversa. Cliente quer, como por exemplo, contar uma piada, ri da piada dele.
mesmo você não estando bem. O cliente quer, sei lá, né, qualquer coisa, mas você vai ter que se adaptar porque ele não tem culpa da sua situação. Sim, sim. E você está ali para prestar um atendimento a ele, você não está indo ali conversar. Exige uma entrega naquele momento ali, É, você tem que estar ali. exato. Tem que deixar o problema. Tem que separar, fazer essa separação. É difícil separar, eu confesso que é muito difícil. Quem me conhece aí mais próximo sabe que o meu rosto, quando me vem, já sabem. Né? Naturalmente, não é nem porque eu quis ficar com cara de triste, mas parece que naturalmente já fica com um semblante um pouquinho diferente. Ou a minha grande amiga, que eu considero como mamãe adotiva também, a Ângela, ela sabe pelo meu tom de voz se eu tô bem ou não tô. Então os mais próximos vão perceber, não tem jeito. São os amigos íntimos. Exato, né? não tem jeito. E aí, pela proximidade, você... realmente hoje eu não tô bem e tal, mas deixa pra lá, depois vai resolver e tudo mais. Agora, nos outros casos, você tem que ser profissional mesmo e separar. Eu acho importantíssimo não misturar. Eu já vi vários casos de profissionais que misturam essas coisas. Ficou nervoso no trânsito, brigou no trânsito, de repente chega bravo com o cliente. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, porque é uma questão de ética. Né? Você tem que respeitar ali o cliente, que não tem nada a ver com a tua vida pessoal, não tem nada a ver com o que você está passando. Né? Tem que prestar um bom atendimento independente dele. Então tem que trabalhar a mente, né? Tem que fortalecer. É verdade, A para Ingrid, conseguir separar. A Ingrid fez um comentário muito legal aqui, falando que é importante cuidar da saúde mental durante essa pandemia, né? É verdade. Qual Ingrid que é? A Ingrid Galdino. Legal, é verdade, Ingrid, você tem razão. Porque, infelizmente, a situação que a gente está vivendo, inclusive eu tenho clientes psicólogos, eles falam que o número de atendimento quadriplicou. As pessoas estão mais necessitadas. Intensificou muito. Intensificou, infelizmente, né? Porque a situação que nós estamos ainda vivendo trouxe isso, né? É claro que até antes já era necessário, né? Eu acho que o tratamento mental é importante, independente dele. Mas intensificou. Porque muitos ficaram maus, muitos ficaram, né, complicado, né? Muitos perderam entes, então como lidar com a perda, né? Então é complicado. Então, realmente, o cuidado mental é essencial. E isso não vai só para a área de barbeiro, não. Isso é para todas as áreas. Você tem que estar bem para você prestar o seu bom atendimento, para você prestar o seu bom serviço. Você trabalha lá confeccionando uma peça lá na fábrica, você precisa também para fazer aquele serviço também. Então, realmente. Concentração, né? A concentração e essa questão domínio das emoções. Sim. Saber separar as coisas. E importantíssimo. Para conseguir, também você tem que esparecer a mente de vez em quando, né? Sim, é verdade. Eu acho que eu e a Aline estamos vivendo isso. Rapaz, eu fico só vendo as fotos das viagens desse ano. Agenda lotada. Agenda lotada e volta e meia ele tá postando fotos de viagem. É o super bigode. Não é senhor bigode. Ele tem que ensinar a gente isso aí, rapaz. Eu e a Aline adoramos viajar. Adoramos viajar. E isso a gente, desde quando casamos, a gente tá com quase 8 anos de casado agora, 10 anos juntos, a gente sempre priorizou isso. A gente falou, olha, vamos tentar pelo menos uma no ano. Né? Claro. Mas eles estão longe dessa uma no ano, gente. Mesmo que seja uma viagem praticamente simples. Uma mensal. Pensa num casal que viaja. A gente gosta muito. E que é também falando até sobre esse assunto do cuidado da mente, né? Porque se a gente só trabalhar, meu, não dá. A gente não vive, literalmente. Então, uma das coisas que a gente colocou como meta é essa. Vamos sempre, claro, não dar um passo maior que a perna. Dá para fazer? Então vamos, né? Eu falo isso também para tomar cuidado, porque às vezes a gente quer fazer, mas não pode, né? Tem várias viagens que a gente já quis fazer, mas a gente falou, olha, essa não dá. Essa, se a gente fizer, a gente vai se atropelar nas finanças. A importância de saber se programar antes, né? De se programar. Antecipado é essencial, porque você consegue ali com desconto maior e tudo mais. Mas a questão também de entender a sua realidade. Para onde dá pra gente ir? Dá pra gente ir ali? Dá pra gente ir mais longe? Né? De acordo também para você depois não ficar lá sofrendo para pagar aquela dívida ou se complicar. Mas até pensando nesse cuidado com a mente e na questão também do casamento em si, algo que ajuda muito, e na questão de precisamos descansar também. Trabalhar é ótimo, trabalhar é bom, mas também tem que ter o seu momento de lazer e de descanso, é essencial. Bom, muito bom. A gente tá com quanto tempo aí de podcast? 1h05. Você tá brincando? Uau!
Passa rápido, né? Eu ia chutar meia hora, gente. Eu também pensei que tinha passado uma meia hora Eu só. ia chutar meia hora. Muito legal. E o pessoal aqui tá no coraçãozinho. É mesmo? Que curtindo. legal. Se tiver Bom, bom. quer algum comentário aí, você me avisa. Manda aí pros seus amigos, gente. Vamos levar essa informação importante. Você Sim. sabe aí de algum jovem que tá meio perdido, sem saber exatamente o que fazer. De repente é importante ele conhecer, pensar nessa possibilidade aí. Você mesmo, né, que é uma segunda renda, Uhum. pensa nessa possibilidade aí. A gente tá falando em assuntos diversos porque não adianta focar. A gente não vai te ensinar a cortar cabelo aqui. Mas você pode pensar nessa possibilidade. Apesar que tem uma máquina aqui, rapaz. Da UOL. Tem uma Não. máquina ali. E essa é antiga, hein? Essa aí eu acho que é É melhor pra não combinar usar. com o cenário. É melhor não usar essa aí. Mas são possibilidades, né? A gente tá falando bastante aqui sobre trabalhar a mente. Sim. E o ser humano, ele tem que estar sempre aberto a possibilidades. Não aceitar tudo, não é sair metendo louco para fazer de tudo, mas analisar bastante, Sim. mas sem deixar de agir também. É. Então, você analisou para começar 10 anos atrás lá esse atendimento. Em Você domicílio, fez né? uma análise, mas assim que viu as possibilidades, eu vou para cima. Isso mesmo. Agora, chegando aí o ano passado, a mesma situação, É. tá parando aqui desse lado, eu tenho que focar ali, eu já Exatamente. tenho um conhecimento ali nessa área, vou intensificar a divulgação, falar pro pessoal aí que eu tô de volta, para quem parou de Isso cortar, mesmo. e divulgar para encontrar mais pessoas. Então, você analisou e agiu. Isso mesmo. E não adianta, né? Analisar e nunca fazer. É Tem verdade. que agir. Tem que agir. Da mesma forma que não adianta só trabalhar e não descansar. É. Então a gente precisa de equilíbrio na vida. A gente precisa fazer as coisas com equilíbrio, até porque somos humanos, somos limitados. Com certeza. Mas a gente consegue realizar muita coisa se focar e se querer. Tem Verdade. que querer. Hoje, até mesmo falando desse crescimento, quando eu comecei a cortar lá como uma renda extra, eu atendi aqui em Santo André apenas, né? Intensificando o trabalho, hoje, graças a Deus, eu atendo Santo André, São Bernardo, Mauá, São Mateus, Sapopemba, Vila Alpina, Jardim da Independência, São Caetano e quando eu viajo para Minas Gerais, atendo minha família lá em Minas Gerais Você também. trabalha lá. Trabalho lá também. Inclusive em Minas Gerais é interessante que eu já fui várias vezes para lá, isso um tempo atrás, só com o dinheiro da ida. Porque o dinheiro da volta eu fazia tudo lá. Que legal, mano. Que aí eu atendia a minha família lá e Tô começando a automaticamente os entender o vizinhos. porquê dessas viagens. O cara vai e volta com mais dinheiro do que como foi. Acredita? Foi muito Estratégia. legal. Foi bem legal essa experiência. Porque você é automático. Se você atende uma pessoa, ela gosta do seu atendimento, ela vai espalhar para outra. Ela vai falar, olha, corta com fulano, ele atendeu bem. Isso para todas as áreas, não só para barbeira, né? É muito legal isso. O boca a boca também é uma marketing forte. Uma ferramenta poderosa. Claro que hoje as redes sociais é importantíssima, né? Para divulgar seu trabalho. Mas ainda o feedback, o retorno do marketing do boca a boca é importantíssimo. Não pode dispensar, não. Então, tem É. que realizar um bom trabalho, porque senão não vão te indicar pra ninguém. Então, tá ali naquele momento, entrega tudo que você tem. Não, melhor, Faz exatamente. o seu melhor sempre. Isso mesmo. Você continua estudando, Bigode? Desde que você começou aí a cortar cabelo? Assim, é uma área que, na verdade, você tem que estar sempre por dentro de tudo, né? Por quê? Porque sempre vem tecnologias novas, sempre vem cortes novos, tendências novas, né? É só você assistir futebol, eu não assisto, quem me conhece sabe, eu não manjo nada de futebol, que você vê, cada jogo é um corte novo, praticamente. E aí o pessoal sai replicando. Todo mundo Os quer maiores fazer. influências de tipos de cortes são os jogadores de futebol. Olha, eu acho que se fosse aquele do Ronaldinho, em Qual 2002, Ronaldinho? o Fenômeno, O Fenômeno. talvez eu conseguiria. Eu nunca cortei nenhum cabelo, gente. Mas aquele ali eu acho que eu conseguiria. Foi a E zero. por incrível que pareça, teve vários E que a fizeram igual. aqui na frente fazendo uma meia-lua. Uma assim. meia-lua. Não, aquele foi um clássico, né? E teve vários que fizeram igual, cara. Mesmo sendo um corte estranho, mas fizeram vários. Os caras lançam tendência mesmo. Eles são fortes. Os jogadores de futebol são muito influentes para lançar cortes. Vários clientes que eu atendo pedem para fazer igual do jogador tal.
E agora também os youtubers, né? Eu quero igual do youtuber tal. Eu quero igual do... Especialmente os adolescentes, Sério? as crianças. Mesmo? Sério. YouTubers? Youtubers também. Eu quero igual do youtuber tal, igual do youtuber tal. Então, são os mais influentes. E você tem que estar por dentro, né? Ou você tem que estar por dentro analisando ou cursando, né? E nessa área da barbearia, não só de barbearia, mas de estética em geral, você precisa estar por dentro. E sempre é bom se aperfeiçoar, né? Você fazer novos cursos para você se aperfeiçoar. É claro que tudo de acordo com a sua renda, né? Não vai também se endividar aí por causa disso. E uma coisa que eu faço muito, como uma tática também de aperfeiçoamento, eu visito muitos salões. Vou anotar aqui. Isso é importante, a gente vai falar mais sobre isso também. Que inclusive, deixa eu lembrar aqui, o livro, famoso livro A Arte da Guerra, eu li inclusive esse livro no período da faculdade, nos ensina que você tem que conhecer muito bem o seu concorrente. Exatamente. Quase falei inimigo. Não é inimigo, não. É porque no livro ele dá essa referência de inimigo. A Arte da Guerra. Mas conhecer o seu concorrente. Então, eu já falo que isso é uma grande dica de aperfeiçoamento até. Às vezes é um aperfeiçoamento que você nem precisa pagar. É só você ir lá, né? Por quê? Porque eu vou em vários. Eu tenho os meus amigos que eu corto o meu cabelo, até alunos meus e tudo mais que eu vou pra dar força e tal. Mas eu vou também, eu vou no salão do shopping, eu vou no salão do centro, eu vou no salão do bairro, porque eu quero conhecer como está o clima, né, do salão. Eu quero conhecer qual a máquina que ele está usando, se é legal ou não, porque nada melhor está sendo testado em mim. Mas você chega perguntando ou observação? Todas as vezes que eu fui, nunca falei que eu era barbeiro. Fui como cliente. Interessante. Nunca falei. Nunca Mesmo assim, você absorve muita informação. Só observando. Como ele cortou, que tática que ele usou, se ele usou uma técnica que eu já conheço, se ele usou uma técnica diferente de corte. E por aí, você observando aprende muito, muito mesmo. Eu conheci equipamentos e conheci técnicas só de observar. Eu vou dar um exemplo claro. Eu sou um barbeiro, posso considerar um barbeiro já antigo já, né? Eu tô completando, graças a Deus, agora em dezembro desse mês, 19 anos cortando cabelo. Então eu peguei aquela... já é maior de idade. É de maior, ele já é um barbeiro de maior. Eu comecei com 12 aninhos, né? Já vou fazer 31. E eu peguei aquela geração mais antiga, né? Não tão antiga que a máquina já era máquina moderna, né, também, não era tão antiga assim. Tinha aquela máquina que tinha que ficar apertando pra cortar o cabelo, não sei se vocês já viram. Essa eu não cheguei a ver. Essa é bem antiga. Ou aqueles bem mais antigos que nem máquina tinha, era tudo na tesoura. No machado. Estilo viking. Não era essa geração, mas peguei já. 19 anos atrás, peguei uma geração diferente. E, por exemplo, o meu corte degradê, eu faço, já começamos, vamos fazer um corte degradê na zero. Eu já começo na zero. Hoje mudou. Hoje uma das técnicas usada é você começar com o pente mais alto e você retroceder. Fazendo o contrário. O contrário. Aí eu fui experimentar, falei, vamos ver, né? Todo mundo tá fazendo esse estilo de contrário. Eu já peguei a manha de fazer direto na zero, que pra quem tá começando é difícil, mas vamos fazer no contrário. Deu certo também. Falei, olha, interessante, eu nunca tinha feito e de um ano pra cá eu comecei a fazer e deu certo. E dependendo fica até melhor. Porque facilita então, um pouco mais. O resultado tem diferença? Muita. Entre uma técnica e outra? Não muita, mas tem. Na questão, talvez, especialmente de quem está começando, porque fica mais fácil de disfarçar, né? De tirar a mão. Até porque por cabelo de volta, eu acho que nenhum barbeiro sabe fazer não, ainda, isso né? não. A não ser que seja aplique, mas a gente falando de degradê, corte baixinho... Não tem como. Não tem como. Então, realmente faz sentido, né? Começar com mais volume de cabelo e depois... E vai diminuindo. Só que também a outra tática também dá certo, a outra técnica. Então, assim, não tem o certo e errado. Tem técnicas diferentes. Então, é muito interessante essa questão de observar. Inclusive, na internet, hoje está muito famoso, você vê no Instagram e tudo mais, vários cabeleireiros, cada um usando a sua técnica. E só observando você aprende muito. Claro, se puder investir em cursos, também é muito importante. Eu estou pensando em investir em um aí, não vou contar agora que vai ser surpresa, mas além de investir em curso, você também tem que observar bem, isso ajuda muito, com certeza. Além de ser observador, ele falou sobre visitas em salões. Sim. Existe um nome técnico para isso, na questão de mindset, de aperfeiçoamento, né?
tanto quanto pessoa, quanto profissionalmente, que é o networking. Verdade. Não sei se esse termo é familiar para você. O que é networking? É você se cercar de pessoas que fazem o que você quer fazer, ou que você já faz. Então, se você entra naquele ambiente, você entra naquele universo, ele quer aprender técnicas novas, quer saber o que o pessoal está usando, né? Quer observar. Nesse caso, ele até gosta quando tem fila. Né? Ele não falou isso, mas deu para perceber. Porque tem fila ali, ele vai ver, cortando outros, vai prestar atenção de como o salão está funcionando. E ali ele está absorvendo informações. E ele só vai conseguir isso estando dentro do ambiente. Né? Aí a gente até brincou sobre inimigo e concorrente. Gente, não é inimigo, não. Na maioria das vezes, o concorrente ele é uma bênção na vida da pessoa. Na maioria das vezes. Pode observar a gente aqui no ABC Paulista, em São Bernardo especificamente, existe a Rota dos Restaurantes. Quem não é daqui pode não entender. Mas é um restaurante do lado do outro. Só que isso é bom para todo mundo ali. Que o pessoal quer sair, quer jantar fora com a esposa, com a namorada. Vamos lá para a Rota dos Restaurantes. Não estou fazendo propaganda não, estou dando um exemplo. Vamos para a Rota dos Restaurantes. Chega ali, escolhe um. Mas monta, né? O shopping não é à toa que existe a praça de alimentação. Tá todo mundo ali, um do lado do outro, que é justamente para trazer gente. Não é diferente. Não é diferente. Isso mesmo. Então você tem que conhecer os seus concorrentes, de preferência, fazer amizades quando possível, claro. E absorver o que é bom. Absorver o que é bom, sem puxar a perna de ninguém, logicamente. Com certeza. Integridade em primeiro lugar. Verdade. Sempre. Né? A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Tem funcionado até hoje, né? O network é uma ferramenta essencial. Poderosa, essencial. E você tem que conhecer. Já está seguindo o Sr. Bigode? Então, começa a acompanhar todos os vídeos. Se você pretende trabalhar com isso, você pretende ser um barbeiro, se espelha, modele, aprenda com ele. E se não tá, começa a seguir agora, tá? Por favor. Começa a seguir agora. Sr. Bigode Oficial, né, Bruna, no Instagram? Sr. Bigode _oficial. Sr. Bigode _oficial no Instagram e no Facebook, o Wellington Sr. Bigode. O Wellington Sr. Bigode aí. E temos o YouTube, né? YouTube o YouTube também. que a gente vai começar a trabalhar agora com o próximo podcast, talvez já aconteça no YouTube. Que como tá no YouTube? Sr. Bigode Oficial. Sr. Bigode Só Oficial. que Sr. SR, né? Abreviado. Né? Isso, SR abreviado, Bigode Oficial. Sr. Bigode Oficial. Então, assim que você tiver um tempinho, entra lá no YouTube também, se inscreva no canal. A gente precisa começar a aumentar o número de inscritos ali para conseguir fazer a transmissão ao vivo. Tem um limite, né? Tem um limite ali, um mínimo. Um mínimo, E a gente vai começar a trabalhar bastante. E o YouTube é legal porque é uma ferramenta muito importante para busca, né? De repente fica mais fácil de achar. Verdade. Instagram é maravilhoso, mas o YouTube, para busca, ele é uma ferramenta, é o próprio Google, né? Só que ali com vídeos, né? Com vídeos. Então você encontra muito mais facilmente. Então, segue aí no Instagram, mas também corre lá, se inscreve no YouTube. Por favor, pessoal, isso aí. Sr. Bigode Oficial, correto, Bruna? Isso. Legal. Muito bom. Bom, a gente esqueceu de falar alguma coisa primordial, assim? Esquecemos aí Não, o pessoal tá falando que gostaram do cenário. É mesmo? É verdade. Ficou muito bom. Que legal. E, por enquanto, um abraço para todos aí que assistiram, né? Sim. Que presenciaram. Quanto ao cenário, a gente tem que agradecer a Bruna e a Raquel, que se dedicaram aí tem razão. Vários dias. E realmente ficou muito legal, meu. Tá aconchegante. Muito legal mesmo, eu gostei muito. Inclusive elas me fizeram surpresa hoje, né? Sim, quase chorou, não tava né? sabendo, quase chorei quando vi. Depois a gente vai postar o vídeo aí da minha surpresa. Ainda vamos melhorar bastante coisa. Hoje foi o primeiro, é um teste, mas é um teste valendo, né? Um teste onde a gente veio já para trazer conteúdo mesmo, para trazer informações. E também eu gostei demais. Demais desse... Parabéns aí, Bruno e Raquel. É outro assunto que a gente pode conversar depois. Nós sozinhos não somos nada, né? Não. Temos Equipe, que ter, gente. Força de equipe. Verdade. Sempre traga pessoas para remar junto com você, que com certeza você vai muito mais longe, né? Com muito mais segurança, com apoio. Quando um tá capengando, o outro apoia ali e leva. Então o trabalho em equipe realmente é muito importante. Verdade. Talvez a gente traga isso aí da música, né? Pode ser. É gostoso tocar sozinho? Mas quando você toca em conjunto e todo mundo ali tocando pra música muito melhor. Não cada um pra si, é muito melhor. Isso a gente pode levar como um parâmetro para tudo, Profissionalmente, então,
é primordial você ter uma boa equipe, você saber escolher pessoas para estar do seu lado, para somar, Isso mesmo. para realizar aí os Importantíssimo. seus projetos juntos com você. Tá bom? Então eu quero agradecer ao Sr. Bigode por Eu ter que agradeço, topado Regis. essa loucura nossa de Experiência incrível. um trabalho diferente. Sim. E eu gostei bastante, espero que você tenha gostado, que você divulgue Também. para mais pessoas. Deixe seu comentário aí falando o que você achou desse primeiro podcast nosso. Sim. Se atendeu as expectativas, deixamos de falar alguma coisa. A gente tá Boa. aqui para aprender também, tá, gente? É isso aí. Pode falar, Comentário Bruna. bem válido. Arrasaram no assunto, cenário, parabéns. Que legal. Obrigado. foi? Quem falou isso? Foi a Ingrid Galdino. Ah, que legal, Ingrid. Galdino, Obrigado. obrigado. Muito bom. É isso aí. Considerações finais? Olha, só agradecer, assim, tudo tem sido novo, experiências que sempre ficaram marcadas, isso que é interessante, né? Tanto experiências com clientes, como experiências profissionais com a equipe, poxa, é só agradecer primeiramente a Deus, né? Porque sem Ele não somos nada, não é verdade? Só agradeço a Deus por essa oportunidade que eu tenho de ter amigos, de ter clientes, de ter família, e Deus é bom demais. Obrigado por tudo. Valeu, Regis. Bom, também agradeço a Deus. E eu quero deixar um pedido para você. Se você tem alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de saber no nosso próximo podcast, Perfeito. manda aí, a gente vai Algum anotar, assunto, a né? equipe está de prontidão para te responder e de repente a gente já responde durante a semana mesmo, mas aqui entra mais Detalhes, profundidade, é. mais detalhes e desossa, estrincha melhor esse assunto aí para você no Perfeito. próximo podcast. Tô feliz pra caramba. Eu Valeu, também. gente. Obrigado. Até o Terça-feira tem mais? Tem Então, sim. a ideia é toda terça, né? Toda terça, essa é a ideia. Se Legal. acontecer alguma mudança, a gente vai avisar antes. Mas Perfeito. agora, até o momento, tá tudo certo para ser toda terça, às 20h05. É isso aí. Pode, Bigode. Aí você pergunta, se pode, ele responde. Valeu, Ó, pessoal. só Obrigado. pra falar aqui, ó, não sei se dá pra ler daí. Isso aí é as meninas que aprontaram. Ó. É. Para barba e cabelo, senhor Bigode. Será que é uma frase meio duplo sentido, rapaz? Tem alguém com muita barba e cabelo aqui? Eu acho que Não não. é, acho que tem alguém precisando cortar a barba aí, Será? fazer uma parar, viu? Quem sabe a gente faz ao vivo até, hein? Vamos ver. Valeu, Regis. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.